Olá, meu aluno e aluna do CMTO, Palmas Tocantins, tudo bem? Lobato, vamos dar continuidade ao nosso curso de Química do segundo ano. Nós vamos fazer o seguinte essa semana. Bom, essa semana nós vamos gravar as dois videozinhos, com aulas destinadas a nossa Vazem 1, que é o que vai estar no seu roteiro, tá bom? É, o nosso vídeo número 1, que é esse, vai ser propriedades coligativas, e o vídeo 2 vai ser mistura de soluções com mesmo solutos, titulação, tá? Que é o conteúdo da sua Vazem 1, beleza? Bom, pessoal, a gente, como professor, a gente tenta inovar e buscar novas metodologias para o seu melhor processo de ensino-aprendizagem, tá? E eu andei pesquisando, e isso não é meu, essas duas primeiras slides não são meus, para ver o que os alunos andavam fazendo na internet sobre propriedades coligativas, sim? E aí eu cheguei em dois mapas de conceito, o mapa mental, como você querer chamar, o fluxograma, o esquema, tá? Para que você melhore o seu estudo e que essa aula seja mais produtiva para você. Então, esses dois primeiros slides não é da minha autoria, também lá não tinha autoria para mim dar os créditos a essas pessoas, tá bom? Mas ficou bem legal e eu fiz uma adaptação aqui na minha aula para que vocês pudessem ter a melhoria nos seus estudos, tá bom? Vamos lá então? Vamos. Então, ó, olha o primeiro. Olha esse esqueminha que essa criaturinha abençoada fez. Olha lá, ó. O que ele fez? Ele colocou propriedades coligativas, sim? Olha lá, o que propriedades coligativas vai te remeter? De mais importante, ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição do solvente, tonoscopia, abaixamento da pressão de vapor, crioscopia, tranquilo, crioscopia. Quando falar de crioscopia, ele está falando de quê? De crioscopia, ele está falando de abaixamento da temperatura de congelamento. E quando falar de pressão osmótica, está falando de quê? Passagem do solvente de um meio menos concentrado para um mais concentrado por uma membrana semi-permeável. Belezinha? Tranquilão? Sossegado? Então, olha que esqueminha massa para você lembrar. Copia, repita, tá? Várias vezes para você lembrar. Falou, ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição. Falou em tonoscopia, abaixamento da pressão de vapor. Falou de crioscopia, abaixamento da temperatura de congelamento. Falou em osmose, pressão osmótica, passagem do líquido meio menos concentrado para o mais concentrado através de uma membrana semipermeável. Olha lá, ó. Agora quando eu tiver soluto na solução, Lobato, olha que minha mais fera. Olha só o que ele fez, olha só. Ó, aumenta a partícula na solução, diminui a pressão máxima de vapor. Então, aumenta o número de partículas, diminui a pressão máxima de vapor. Aumenta o número de partículas, o quê? Aumenta a temperatura de ebulição do solvente. Aumenta o número de partículas, diminui a temperatura de congelamento. Aumenta o número de partículas, aumenta a pressão osmótica do solvente. Fera, né? Top. Então, os dois esqueminha para você e vamos para a questão número 1. O etileno glicol é uma substância muito solúvel em água, largamente utilizado como aditivo de radiadores. O que são aditivos de radiadores? Eles são responsáveis de fazer o processo de aerificação ou arefeição, tá? Que é o resfriamento, tá bom? Ele evita tanto o congelamento da água quanto o superaquecimento da água, tá bom? Ou seja, ele pode fazer tanto o processo crioscópico, tá? Que é a temperatura de diminuição da temperatura de congelamento, como o efeito ebulioscópico, que é o quê? O aumento da temperatura de ebulição do solvente, beleza? Aqui no caso nosso no Tocantins, é mais o efeito ebulioscópico, tá bom? Olha lá. Considerando a função principal de um radiador,
que é aerificar, pode-se inferir que, vamos lá, a solidificação de uma solução aquosa, de etilenglicol, deve começar a uma temperatura mais elevada que da água pura, Então, até aqui uma parte. Vamos julgar esse pedaço. A solidificação está ligado à temperatura mais elevada? Não. Isso aqui é temperatura de congelamento. Não está ligado à temperatura mais elevada, está na temperatura mais baixa. E a ebulição é uma temperatura mais baixa? Não. A ebulição é uma temperatura que mais alta. Então, por isso que essa é falsa. A solidificação de uma solução aquosa de etilenglicol deve começar a uma temperatura mais baixa. Opa, que é a água pura. Tranquilo. Beleza? Até aqui está certo. E sua ebulição a uma temperatura mais elevada do que a água pura. Toda correta. Toda correta. Solidificação, temperatura mais baixa. Ebulição, temperatura mais alta. Já marca a letra B. Então, essa é a verdadeira, a correta. Olha lá, vamos julgar as outras. Tanto a solidificação aquosa de etilenglicol, quanto a ebulição deve-se a temperaturas mais baixas. Não. Uma está ligado a diminuir. Ó, falei em tonoscopia, diminuir temperatura de quê? Congelamento. Falei em ebulição, o que eu estou falando? Aumento da temperatura de ebulição. Tranquilo? A ebulioscopia. Então, um aumenta a temperatura, a outra diminui. Isso na presença de soluto não volátil. Isso na solução. Beleza? Na solução. Tanto a solidificação de uma solução aquosa de etilenglicol quanto a sua ebulição deve estar a temperaturas mais altas. Não, falso. Uma é a temperatura mais baixa e outra é o quê? Temperatura mais alta. Então, por isso que essas duas são falsas. Então, B de bonito, de belo, de bombom e de bumbum. Vamos para a próxima. Quando um líquido puro contém um recipiente aberto, entra em ebulição, vamos lá. O que eu posso dizer para você, pessoal? Quando um líquido puro entra em ebulição, o que eu digo? Que a temperatura, que a pressão máxima de vapor. O que é a pressão máxima de vapor? É a pressão exercida pelo líquido sobre o próprio líquido. Tranquilo? Vai ser igual a quem? A pressão atmosférica. Beleza? Tranquilo? Então, ó, o que eu posso dizer? A pressão externa é maior que a interna. Não. Eu posso dizer que a temperatura vai aumentando à medida que o líquido vai vaporizando. Verdadeiro. Não, peraí. A temperatura vai aumentando à medida que vai vaporizando. Não, a temperatura é constante. Falso. Não vai aumentando, né? A pressão máxima de vapores é igual ou maior à pressão atmosférica. Sim, correto. Sim, beleza? Então, marco letra C, de casa, de cocô e de cascudo. Beleza? Vamos jogar as outras? Letra D. A temperatura de ebulição tem sempre o mesmo valor. Sim, independente da altitude do lugar onde se realiza. Falso. Depende da altitude. Quanto mais alta a altitude, menor a temperatura de ebulição. Tá bom? Beleza? Ou seja, a água vai evaporar lá em La Paz, vai ser a temperatura menor do que lá em Santos, que é a nível do mar. A energia cinética de suas moléculas diminui? Não. Não diminui. Tá bom? Beleza? Tende a aumentar a energia cinética. Letra C, então. Vamos para o próximo. O próximo fala assim, ó. O próximo fala. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado, na ordem que aparece. Uma sopa muito salgada é aquecida numa panela aberta. Nessas condições, a sopa deve entrar em ebulição. Quando falar sopa, ele está falando a água da sopa, né? Porque na sopa eu tenho o quê? A água mais o sal e outras partículas. Em ebulição, numa temperatura o quê? Acima de, né? Acima
de 100 graus, que é a água que vai evaporar, né? O solvente. Acima de 100 graus. Assim, à medida que a água da sopa vai evaporando, a temperatura da sopa vai o quê? Aumentando. Vai aumentar. Sim? A temperatura da sopa vai aumentar. Então, eu vou marcar a alternativa o quê? Letra A de amor, de altivo, de... Ai, vamos para o próximo exercício. Olha lá, ó. Próximo exercício. A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar. Porém, as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para a conservação de frutas e hortaliças. O processo denominado desidratação osmótica, opa, lembra de quê? Osmose tem se mostrado alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima. Esse processo, para conservar os alimentos, remove a água por o quê, pessoal? Aumento do produto de ebulição de solvente. Não, você não vai aquecer o produto, né? Senão você vai estragar outras partes que a gente não quer. Passagem do soluto através de uma membrana subimpermeável. Não, né? Osmótica. Osmose é o contrário. É passagem de soluto? Não. É passagem de quê? Solvente. Então, falso. Utilização de solutos voláteis que facilita a evaporação de solvente. Não está ligado à presença de soluto volátil na solução. Sim? É osmótica. Ligado à osmose. Aumenta a volatilidade do solvente pela adição de soluto ao produto. Também não está ligado a isso. Beleza? Ó. Pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. Isso é o quê? Osmose. Verdadeiro. A osmose, vamos lá no nosso textinho de novo. Vamos lá no nosso textinho de novo. Passagem do menos concentrado para o mais concentrado. Olha lá. Olha lá que ele fala, ó. Ó, nosso exercício. Pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. Pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. Massa, marca E, de elegante, de estrelado, de eu estou aqui para resolver o próximo exercício. Vamos lá? Vamos, ó. Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir, na ordem que aparece. 2 copos contêm igual volume de líquido colocados sobre uma campânula impermeável, como a figura a seguir. Te deu aqui a figura a seguir. O copo 1 tem água do mar. Na água do mar, você tem sais dissolvidos. Lá tem Na+, tem Cl-, né? Porque você sabe que extrai do mar o sal. Tem que mais? Tem Mg, 2+, tem quem? Tem S2-, tem sulfato, sim? Tem um monte de partículas lá, tá? Já no copo 2 só tem água líquida aqui, ó. Nesse aqui só tem água líquida. Ou seja, de cara, onde eu tenho partícula dissolvida, a temperatura de ebulição de 1 vai ser o quê, pessoal? Maior que a temperatura de ebulição de 2. Tranquilo? Belezinha? Nossa, Lobato, ficou tudo misturado aí. Corrige para nós aí. Na hora de estudar, na hora de assistir a aulinha, vai ficar o quê? Eu não vou conseguir entender. Então, vou apagar tudo. Sim. Vou apagar essa parte de temperatura de ebulição aí, tá? Que eu vou dar para você entender. Olha lá, e vou copiar novamente e explicar para o meu aluno novamente. Ó. Temperatura de ebulição de 1 vai ser o que, Anjinho? Maior que a temperatura de ebulição de 2. Por quê? Devido à presença de o quê? Partículas na solução. Beleza? Ó, só lembrar, ó. Olha só. Olha só. Vamos voltar lá no nosso esqueminha. Aumentou o número de partículas. O que aconteceu, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aumentou o número de partículas. Aumentou o número de partículas. Aumenta o que? Pressão osmótica. Aumenta o número de partículas. Aumenta a temperatura de ebulição. Opa. Desculpa. Aumenta o número de partículas. Diminui a pressão de vapor. Aumenta o número de partículas. Diminui a temperatura de ebulição. Aumenta o número de partículas. Diminui a temperatura de congelamento.
aumenta o número de partículas, diminui a pressão osmótica. Beleza? Olha lá, ó, vamos lá? Vamos. Com o tempo, o líquido do copo 1 apresentará um volume o quê? Apresentará um volume maior, né? Maior, sim, porque vai evaporar menos, maior que o que o líquido 2. Esse fato se explica por o quê? Aumentou a temperatura de ebulição do solvente. Aumentou a temperatura de ebulição do solvente. Aumenta a temperatura de ebulição do solvente. O que eu posso falar, pessoal? Eu posso falar que é o efeito o quê? O efeito... Cadê? O efeito... ele falou que é o efeito tonoscópico, aqui não, né? Aumento da temperatura de ebulição é bulioscópico. Ebulioscópico. Sim? Ebulioscópico, beleza? Tranquilo? Posso considerar também como se fosse o efeito tonoscópico? Aí vai o quê, pessoal? Você pode considerar ele também como efeito tonoscópico? Posso. Se for em relação à temperatura de ebulição, eu considero o quê? O efeito ebulioscópico, né? Se for em relação à pressão de vapor, efeito tonoscópico. Por isso você pode marcar a letra A aí. Não tinha jeito de errar, pelos dois motivos. A de amor, A de altivo, eu vou passar por exercício. Olha lá, ó. Vamos lá? Vamos, pessoal. O trecho a seguir, foi extraído de uma revista de divulgação de conhecimento químico e trata de alguns aspectos de lavagem a seco de tecido. Tratando-se do desempenho para lavar, o tetracloroetileno, quem que é esse aqui, ó? Tetracloroetileno, é esse, ó. É o tetracloroetileno, essa é a fórmula dele, ó. Tetracloro, porque é 4 cloros, etileno, sim, é esse aí, ó. Tranquilo? Sério. Olha lá, ó. O tetracloro, tratando-se de novo, tratando-se do desempenho para lavar, o tetracloroetileno é um solvente efetivo para limpeza de roupa, pois evita encolhimento dos mesmos, já que evapora facilmente, dada a sua pressão máxima de vapor. Olha aqui, cuidado, ó. Evapora facilmente, sim, dada a sua pressão máxima de vapor ser muito baixa. E dissolve manchas com óleo, manchas lipofílicas, como óleo, cera, graxa. Sim? Tranquilo? Beleza? A leitura desses trechos sugere que o tetracloroetileno é um líquido apolar. Sim? E sua alta volatilidade se deve ao baixo valor da pressão máxima de vapor. Levando em conta o conhecimento químico, pode-se afirmar que eu concordo parcialmente com a sugestão, pois há argumento que justifica a polaridade, sim, sim, mas não há argumento que justifica a volatilidade, verdadeiro. Aonde está o erro aí? A primeira parte você concorda? Olha lá, ó. É uma molécula polar, sim, é uma molécula polar, tranquilo, dá uma olhada em polaridade lá no livro do primeiro ano, conteúdo que vocês estudaram ano passado, sim. E o óleo, cera, gordura são apolares, então um dissolve o outro. Então, a questão da polaridade é justificada. Agora, não justifica a volatilidade. Quanto maior a volatilidade, sim, menor a temperatura de ebulição. Então, ó, menor a volatilidade, menor a temperatura de ebulição e o que? Maior a pressão de vapor. Então, se ele tem volatilidade muito alta, ou seja, vai evaporar muito facilmente, a pressão máxima de vapor dele deveria ser alta também. E ele está falando que é o contrário. Sim? Então, você marca a letra A de amor. Beleza? Tranquilo?
Sossegado? Belezinha? Então, essa você não tem nem como justificar as outras, porque a letra B, ó, concorda totalmente? Não. Concorda parcialmente? Não há argumento que justifica ao contrário, está falando, ó. Não justifica a polaridade, é o contrário. Não há argumento que justifica a volatilidade, é o contrário isso aqui. Por isso que ela é falsa. Discorda totalmente? Não. Se você concorda com a parte e concorda com a outra, não tem jeito de discordar das duas. Belezinha? Tranquilo? Fechamos a nossa aula. Valeu, muito obrigado. Dá uma olhadinha no esquema que você vai conseguir resolver todas as questões da sua Avazem. Beleza? Um abraço, um queijo e melancia. Fica com Deus. Deus abençoe você, tá? Bom descanso, minha aluna, meu aluno. Tchau, tchau.